Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu queria falar um pouco sobre como é que foi o meu ano trabalhando ali como médico generalista. Bom, então eu terminei a faculdade, né, de medicina, prestei oftalmo, não passei, né? Eu lembro que eu tirei 7, mais ou menos 70% ali da nota e não é o suficiente. E aí eu falei, bom, agora vamos fazer outra coisa, né? Então eu sabia que eu queria prestar residência de novo. Eu não tinha certeza se seria oftalmo, porque eu já estava com aquela dúvida ali, mais ou menos. E eu falei, bom, eu preciso me sustentar, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar e vou estudar para prestar a prova de residência no final do ano. Sendo o começo do ano lá, em 2020, 2021 ali, no começo do ano, eu falei, bom, vamos primeiro trabalhar para juntar uma reserva razoável para poder ter mais tranquilidade e para mais final do ano, quando estiverem próximos às provas, eu não precisar trabalhar, eu posso até parar, né? Muito bem, então eu estava lá na região de Botucatu e vou começar a trabalhar. Meu primeiro plantão foi no pronto-socorro adulto, que eu nunca mais voltei. E aí eu comecei. O meu sonho, na verdade, era na época ali, era fazer unidade básica de saúde num meio período, porque eu achei que seria mais interessante e o outro período eu poderia estudar com tranquilidade. E não achei inicialmente a vaga, não achei, estava difícil, a competição está cada vez maior, na época eu já estava meio ruim. Então eu comecei a dar plantão em pronto-socorro. Foi em cidades próximas lá da região. Então, assim, é um polo grande lá de saúde, né, Botucatu, e em volta tem várias cidades menores que precisavam de médico, de atendimento. Comecei então com pronto-socorro tradicional. Em locais que meus colegas da minha turma ele tinham feito, falaram, não, é legal, não sei o que, pagou em dia, porque tinha gente que recebia calote, não sei o que. E, enfim, fui indo. Sempre antes de ir num lugar novo, não dormia direito, ficava com medo, não sabia onde parar, não sabia o que fazer, não sei o que e tal, mas ia. E fui começando devagar, assim, 1, 2 plantões por semana, até eu conhecer os locais. Então, achou um lugar? Pega, sei lá, 2 naquele mês. E aí, conhecer outro lugar? Pega 2 naquele mês. Aí já ficou 1 por semana, quase 4, né? E aí eu fui conhecendo e foi aumentando. Aí eu cheguei numa época que eu estava fazendo 2 plantões desses pronto-socorro por semana, mais ou menos. E eu fazia esses de geralmente 12 horas, né? Geralmente é noturno, né? E não paga tão bem assim comparado com, pelo menos, com a inflação que teve nos últimos anos, né? Então, assim, 10 anos atrás o plantão pagava mais ou menos o que está pagando hoje. Então é por volta um pouco menos ou um pouco mais de uns R$100 a hora de plantão médico generalista. Então 12 horas fica aquele valor ali. Dava medo porque tinha esses relatos assim, de às vezes demorar muito para pagar e não sei o que. Eu já ouvi de colegas falarem que teve que entrar na justiça para poder receber o dinheiro que era prometido, não sei o que. Mas enfim, enquanto isso eu estava estudando para a prova de residência. Então, todos os outros períodos que eu não estava, eu cuidava da minha saúde, ali fazia ginástica, fazia comida, cuidava da saúde mental e estava estudando muitas horas ao dia para fazer a prova de residência. No 5º e no 6º ano eu tinha feito o Medicurso, né? Até posso falar um pouco mais sobre isso adiante, mas aí nesse ano que eu estava trabalhando, eu falei, não vou fazer os cursos que eu já fiz de novo, né? Eu tenho os materiais aqui, as apostilas aqui, não sei o que eu preciso de questão. Aí eu fui para um serviço que pudesse dar bancos de questões comentadas, que foi o Estratégia Med que eu fiz depois. Então, eu juntava os 2 materiais ali, fazia um roteirinho de estudos, que eu acho que merece até um vídeo depois diferente, só para falar sobre isso, como é que foi, né? Mas era estudar bastante, fazer bastante questão.
eu não tenho tanta resistência assim, para estudar várias horas em sequência. Assim. Quando era um dia que eu conseguia muito, eu estudava tipo 6 horas num dia, assim. Mas é porque eu não aguentava mais, era muita coisa, não sei o quê. Tem gente que consegue estudar 10, 12 horas num dia, mas eu não conseguia e não rendia. Né? Tipo, rendia pouco depois de algumas horas. Enfim, mas ia estudando, ia fazendo tal. Aí, acho que nos primeiros 2 meses foi somente isso. E aí, no terceiro mês, eu consegui um trabalho em posto de saúde. Eu estava nos grupos de WhatsApp lá, o pessoal oferecia vaga, não sei o quê. Aí apareceu lá, meio período, posto de saúde, perto da minha casa lá. Eu falei, ótimo, perfeito. Fui para lá e, inicialmente, apesar de inicialmente ser o que eu mais queria, eu acabei não gostando muito. Por quê? Primeiro que no posto de saúde, os casos não são de baixa complexidade, eles são de altíssima complexidade. São casos difíceis, muitos casos são sociais, não sei o quê. Então, para você lidar com todas aquelas situações lá, eu achava que eu veria os casos difíceis num hospital referenciado, num ambulatório de especialidades, não sei o quê. Mas eu acho que era uma UBS, né? Na UBS eram casos muito difíceis. E muito sobrecarregado, muito paciente o tempo inteiro para atender, não sei o quê. E aí ele é o tipo. E assim, eu terminava de atender, fiz tudo rápido, bem, tranquilo e tal. Aí eu olhava do lado, tinha uma pilha, assim, maior do que eu, de receita para renovar, pedido para fazer de exame, de não sei do que. Aí teve uma semana que eu falei, não, eu vou resolver esse negócio aqui, eu faço atendimentos e eu dou um gás aqui, eu sou bem otimizado, deixa o arquivo aberto ali, troco o nome, faz as coisas, não sei o que. E aí eu percebi que depois que eu fazia, a pilha não diminuía. Não diminuía, e continuava. Aí eu falei, entendi, esse daqui não é o tipo de local que se eu trabalhar mais, eu conseguia resolver mais coisas, ou pelo menos a aparência das coisas não era essa. Parecia que quanto mais eu trabalhava, mais eu tinha trabalho. E, além disso, eu ia para casa e ficava pensando naquele caso que não sei o quê, porque semana que vem o paciente vai voltar. E eu ficava tipo, nossa, eu não gostei. Eu fiquei quase acho que não chegou a ser 2 meses. Foi 1 mês e meio, mais ou menos. E comparativamente com os plantões, também, em questão de horas, ele pagava menos. Ou seja, eu estava me estressando mais e recebendo menos, e eu ficava com coisa para ficar pensando na minha cabeça. Ou seja, não foi legal. Não foi legal. Então, nos primeiros 2 meses foi plantões. Nesses outros 2 meses, 1 mês e meio, foi UBS, e eu dava um plantão por semana aí. Depois eu saí de novo e voltei para plantão. E eu falei assim, agora eu vou ficar somente nos plantões que eu gosto, que eu conheci o pessoal, que eu já estou achando legal, que eu sei mais ou menos como é que são as coisas. E eu fui levando. E aí os meses foram passando. Eu trabalhava, então, uns 2, no máximo 3 plantões por semana, 2 geralmente. Opa, peraí. Perdão, pessoal, vocês sabem como é que é, né? Então, eu fui trabalhando, estudando bastante, me cuidando da minha saúde para estar com a cabeça boa, né? E, enfim, eu gostei bastante, né? E quando eu cheguei na residência, já com alguns meses trabalhando nesses outros locais, eu senti que eu tava com mais mão, sabe? Eu já não tava com medo de passar aquela de pirona, assim, sabe? Então vocês sabem como é que é, né? A gente vai trabalhando, vai conhecendo, sentindo as coisas. E é aquela coisa, você passa um perrengue assim. Quando você passa um perrengue de não saber exatamente, ou esquecer a dose, não sei o que, e você tá lá rapidinho vendo assim, você não esquece mais depois. E, então eu acho que foi muito importante para o meu amadurecimento, né? Trabalhar em locais fora, como médico generalista mesmo. Eu respeito bastante os médicos generalistas. Mas eu tinha bastante na minha cabeça que eu enxergava a minha situação como temporária ali, porque eu estava estudando bastante, né, para a prova de residência. Eu sabia que no final eu tinha que tá voltando para fazer a residência para ter uma perspectiva melhor de carreira depois, né?
Então, eu sou muito grato por todas as pessoas que me ajudaram, assim. Por exemplo, a equipe, até mesmo a equipe de secretaria ou a equipe de enfermagem me ajudou demais nesses primeiros plantões, assim. Uma boa equipe ali de trabalho faz toda a diferença, né? E, na verdade, no trabalho de hospital ali faz toda a diferença mesmo. Você tá com uma equipe boa ali. Enfim, mas esse vídeo não é exatamente sobre isso. Mas foi isso, gente. Fui trabalhando, vendo tal. E aí lá pro final do ano, mais ou menos setembro, agosto, setembro, falei assim, ó, agora eu tenho uma gordurinha aqui para queimar. Eu preciso focar um pouco mais para as provas agora de final de ano. Eu não vou trabalhar mais. Eu não vou trabalhar mais. E aí os plantões que eu tinha, eu saí, eu avisei, né, com antecedência, tudo. Falei, vou sair e eu vou estudar. E aí era todo dia cuidando ainda tentando cuidar da minha saúde mental, física ali e estudando para as provas e tal. E fazia bastante simulado, coisas desse tipo. E no final eu prestei, né, as provas, os lugares que eu queria, e felizmente deu certo. E aí veio aquele alívio, assim, veio aquela coisa, assim, nossa, graças a Deus, assim. Porque a gente acredita, não sei, eu acreditava que não ia dar certo, né, eu duvidava muito de mim também. Então, e eu tava tão na noia também de tirar as notas, fazer as coisas, que logo depois quando eu passei, eu até tive uma dificuldade de curtir esse momento, assim. Falar assim, nossa, eu consegui, mas era aquela coisa, eu consegui, mas e aí, qual que é a próxima? Qual que é a próxima coisa? Vamos ver pra onde que a gente vai, fazer o quê? Então era meio, porque era como tava programada a minha cabeça, né? Ah, tirou uma nota boa no simulado? Ah, mas você tem que fazer o próximo, você tem que ver o que mais precisa, o que mais tem que fazer, estudar, não sei o quê. Então era um condicionamento que eu tinha vários, desde jovem, na verdade, eu tinha essa coisa na cabeça e que piorou nessa coisa de prestar concurso, né? Concurso público, que é uma residência médica ali, é um concurso público praticamente. É um concurso público, né? Enfim, mas esse ano aí que eu trabalhei, foi muito importante para amadurecimento pessoal, profissional. Eu não acho que fez mal para mim, fez muito bem, inclusive para chegar na residência um pouco mais maduro. E eu sou muito grato por todas as pessoas que eu conheci, todos os pacientes que eu tive o prazer de conhecer ali e ajudar. E se você está numa situação parecida, tiver alguma outra pergunta, se tiver alguma coisa que você queira falar aí nos comentários, assim, alguma coisa, eu fico feliz de ouvir o seu relato, tá bom? Eu acho que falta pessoas falando sobre essa jornada aqui do médico, porque nossa, é uma área muito difícil, complexa e acho que muito glamorizada ainda, né? E muito visada, né? E é tudo brilhante, é tudo perfeito, não sei o quê, mas e as coisas, né? E os perrengues que a gente passa, as dificuldades que a gente passa, as coisas que a gente vê na vida real. Eu tento ser o mais transparente possível e falar, bom, pelo menos das minhas experiências, né? E poder conversar sobre as experiências dos outros, né? Então, espero que todos estejam bem. Se tiver algum tema aí, alguma coisa, gente, fico à vontade, tá bom? Se agasalhem aí porque tá bastante frio, tá bom? Tchau, pessoal. Espero que todos estejam bem. Abraço. Deixa eu apertar aqui de novo, peraí.